Sujar, molhar, quebrar. Qual é a sua relação com essas coisas que o seu filho faz? Qual é a relação que você tem com a sujeira, com a bagunça? É sobre isso o nosso book de mãe de hoje, e eu vou dizer para vocês, se eu pudesse dar uma dica, a principal dica de quem é mãe ou vai ser mãe, é trabalhar a crença da bagunça. Por quê? Porque a bagunça, para a criança, ela é completamente conectada. Não existe nenhuma forma de uma criança se desenvolver e aprender sem ela tirar as coisas do lugar, sem ela explorar, sem ela ser criança. E se você lembra da sua infância, muito provavelmente você vai se lembrar ou de alguém falando que não é para fazer bagunça, que não é para fazer bagunça, que não é para molhar, que não é para sujar, que não é para, né? Ou das suas melhores lembranças, das suas melhores memórias, né? E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A gente tá na nossa hashtag 21 do Crianças Sem Limites, Educação Empreendedora, escrito pela Isa Minatel, e que traz isso. Como eu sou formada também em Eneagrama, eu entendo que para alguns perfis de personalidade, que o estudo do Eneagrama é o estudo das personalidades, algumas personalidades de nós, mães, têm uma tendência maior a se incomodar com isso. Aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, aquelas pessoas que gostam de tudo limpo, que vê uma sujeira, se incomoda com a sujeira. Esse tipo de perfil normalmente tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar e de se relacionar e de criar até conexão com a sua criança. Por isso, esse tipo de pessoa provavelmente vai ter que fazer um trabalho muito maior, vai ter que fazer um esforço maior para rever essas crenças de que com a criança precisa ser permitido isso, porque tem tudo a ver com o aprendizado dela, né? E existem alguns temperamentos também de criança que tendem a fazer mais bagunça, que tendem a fazer molhar mais, que tendem a fazer mais algazarra, porque o temperamento delas é da raiva, é da energia, é da força, né? Então imagina quando se choca uma criança com o temperamento da raiva com uma mãe que tem o temperamento de perfeccionismo, que tem o temperamento de detalhista, né? Ou do negativo, né? De ver aquilo com um olhar mais negativo. Há uma desconexão completa, né? Então, a gente precisa limpar as nossas lentes, tá? Para que a gente entenda que quando a criança está explorando, que quando a criança está molhando, que quando a gente direcionar aonde pode molhar, aonde pode sujar, né? O que ela pode pegar, que se quebrar, não vai ter tanto problema. Porque, gente, quebrar também faz parte do processo de aprendizagem, tá? E eles... quando a gente repete que eles são estabanados, que eles não têm jeito, não têm habilidade, a gente só tá reforçando um rótulo. E eu já fiz vídeo sobre rótulos aqui. Não vou entrar no meio dos rótulos, tá? Então a gente precisa limpar as nossas lentes e olhar a bagunça, a sujeira, o quebrar, como um processo natural de aprendizagem. Tá? E ela dá alguns exemplos aqui no livro, tá? Eu vou falar 2 exemplos aqui, só para vocês entenderem e se conectarem com esses momentos com vocês também, tá?
Ó, a gente pode até achar que é só bagunça, que é só lambança, mas enquanto suja, enquanto molha a casa toda, a criança aprende. O Petrus, de 1 ano e 8 meses, que é o filho, né, da Isa Minatel, autora, começou a brincar com os copos em cima da pia, enchendo-os de água e esvaziando milhares de vezes, até que decidiu beber a água e aí começou um processo longo de tentativas. Ele achava que poderia beber o líquido colocando os lábios superior e inferior juntos dentro do copo. Isso fez com que derrubasse muita água pela cozinha toda. Presta atenção. Isso não ela não interferiu, pois percebeu que ele continuava tentando. Nem preciso dizer que além da cozinha, ele também ficou todo molhado. O fato é que, depois de muita água caída, ele percebeu sozinho que poderia encaixar o copo entre os lábios e que isso lhe permitia beber a água sem derramar. Excelente! Depois disso, ainda se confundia algumas vezes, mas logo repetiu o acerto por várias vezes, consolidando o novo aprendizado que eu tive oportunidade de ver acontecer de camarote. Quantos aprendizados espontâneos mais aconteceriam se a gente desse oportunidade ou permitisse que as crianças vivenciassem as suas experiências? Observação, né? O que a maioria ia fazer? Ia lá, pegar o copo na mão, ensinar a criança que coloca assim, que coloca assado, que não é assim, que nananana. E depois a gente fica reclamando que a nossa criança é ansiosa, não tem proatividade, não é persistente. A criança tem os comportamentos do meio e das pessoas com que ela convive. Se você não está satisfeito com isso, muito provavelmente você tem que mudar. Segundo e último exemplo. Petrus pegou um potinho de álcool em gel e achou super divertido e chacoalhando e respingando tudo pela casa. Confesso que hesitei e pensei em tirar aquilo logo das mãos dele, mas aí pensei: é de vidro? Não. Mancha? Não. Tem muito? Não. Tem risco? Não. Deixei, né? Não tem risco porque a gente está ali olhando, né? Observando. Deixei ele se divertir e depois de tudo tivemos que sair e quando voltamos nem sinal da bagunça. Ele secou tudo sozinho. Tem coisas que a gente estressa por estar acostumado a estressar e na verdade nem precisava. Então, gente, eu mostro direto essas coisas nos meus stories do Instagram, né, da minha vivência com a minha filha. E eu só tenho a oportunidade de fazer diferente do que eu aprendi, o que eu sabia nesse mundo, por conta dos aprendizados, das leituras e de tudo que eu aprendo. Então eu convido você a todo dia escutar um pouquinho por dia as dicas que eu tenho aqui para te dar, que eu tenho certeza que a vida e a conexão com a sua criança vai se transformar. É um pouquinho todos os dias. A gente vai absorvendo e a gente vai limpando as nossas lentes. Eu sou a Liz Giacomelli, trabalho com criança há 20 anos, sou formada em jornalismo, educação consciente, programação neurolinguística e estudante de psicologia positiva. Queria agradecer você por estar aqui e até o nosso próximo Book de Mãe. Tchau!